Olá pessoal, seja todo mundo aí bem-vindo ao Maya Linux e ao projeto, né, de calculadora chamado Maya Calc, beleza? Continuando aqui então, vamos implementar então nossa primeira janela, né, janela principal. Lembrando vocês aqui, eu tô aqui a pasta dos vídeos aqui que eu tô acompanhando aqui, basicamente, eh, vindo aqui em projetos, calculadora, ícones, tá? Vou abrir aqui o modelo da calculadora, que eu peguei a calculadora do Windows aqui como uma referência. Tá? Lembrando vocês, tá, que eu tinha explicado, então a gente tem uma janela, essa janela vai ser uma janela principal, né? E tudo que tiver dentro dessa janela principal, basicamente vai estar dentro de um painel, tá? Quando a gente seleciona aqui o padrão, calculadora padrão, simples, calculadora científica, calculadora de programador, tá? Na verdade, ele vai estar trocando de painel, beleza? Porque os componentes vão estar dentro desse painel. Então a gente precisa apenas mudar o painel. A janela principal continua exatamente igual, o que muda seria o painel, basicamente isso, tá? Esse é o conceito que eu vejo quando eu testei a calculadora no Windows, tá? Quando estava com Windows, tá? E o que me fez pensar na forma criativa da calculadora que eu fiz, basicamente. Pensando dessa forma, então, vamos vir aqui para o código. Vamos criar então nossa primeira janela, tá? Para criar uma janela, a gente já viu que o tkinter possui uma classe chamada tk, que é responsável por gerar essa janela, beleza? Então eu vou estar criando aqui então essa janela. Primeiro eu vou chamar vou criar uma variável, ela vai ser uma variável de classe, tá? Eu vou chamar vai ser self ponto janela main, tá? Que vai receber a classe tk, beleza? Essa classe tk aqui, como a gente está importando todas as classes do módulo tkinter, então a gente só define aqui a classe, tá? Se a gente tivesse só importando o módulo, a gente precisaria usar o tkinter, ponto, e aí sim chamar a classe tk. Como a gente já está importando todas as classes, a gente apenas chama a classe aqui, ok? Beleza, a gente já tem então a janela main, beleza? Para saber se ela está funcionando já, a gente precisa deixar ela executando é, de forma com um loop infinito, basicamente, aqui para ela ser executada e ficar na nossa janela, tá? Porque se a gente executar assim, ela vai abrir e fechar rapidinho. A gente nem vai ver a janela aqui sendo executada. Para fazer esse loop, a gente também viu então nos vídeos anteriores que existe uma função própria para isso, chamado main loop, tá? Que faz parte dessa classe tk. Beleza? Então, self.janela main. Janela main, lembrando que é a variável que está armazenando a classe tk, ou seja, ela é uma variável de classe. Vamos chamar então o main loop, beleza? Main loop. Como é uma função, então a gente abre parênteses e fecha parênteses. Agora aqui a gente já tá executando uma janela, beleza? Vamos testar. Vou executar o arquivo main e já abre aqui então para nós uma janela. Uma janela simples com um título padrão do TK, simples. Tá tudo muito simples aqui, basicamente. Beleza, mas já tá abrindo uma janela. Já é uma janelinha ali tímida ali que a gente tá abrindo. Beleza? Bom, segunda coisa que eu costumo a fazer é criar o título, a dimensão e colocar um favicon, tá, na janela para ficar uma janela mais aparentável, basicamente. Então, vamos lá colocar o título self janela main ponto title, é uma propriedade dentro da classe tk, beleza? Entre parênteses, eu vou digitar então o nome da classe. Vou colocar aqui calculadora. Na verdade, eu vou digitar o nome do programa em si que eu quero, né? Que vai aparecer lá na janelinha, na parte de cima aqui da janela, tá?
do nosso programa. Então, eu quero que apareça a calculadora, que é o que ela vai ser, né? O que esse programa vai ser. Beleza? Eu vou estar executando aqui novamente e reparem que já apareceu aqui o título calculadora. Beleza. Só que reparem que a gente tem uma situação aqui, tá? Que a gente precisa modificar um pouquinho. Então a gente precisa inserir um favicon, a gente precisa redimensionar essa janela porque ela está cobrindo, né, o título. E aí fica esquisito. Beleza? Como é que eu faço isso então? Né, com uma propriedade chamada geometry. Ok? Então, self, vou estar chamando aqui minha variável de classe e chamando a propriedade que está dentro da classe TK, chamada geometry. Então, está digitando aqui geometry, parênteses, entre parênteses eu vou colocar, entre aspas duplas, uma dimensão que eu acho que ficou legal para essa calculadora, tá? Eu vou fazer uma calculadora basicamente grande, que a gente vai conseguir ver as coisas acontecendo ali, tá? Vocês fazem da forma como vocês acharem mais interessante para vocês, né? Se vocês já têm alguma ideia aí de calculadora ou outra forma de fazer, beleza? Tá tranquilo aí. Eu vou colocar então 325 por 500, tá? Eu achei que ficou um pouco legal isso aqui. Eu vou estar executando a calculadora aqui e vamos estar vendo ela um pouco maior, com uma proporção melhorada. Então ela abriu aqui para nós, ó. Tá, essa aqui vai ser então a nossa calculadora, MayaCalc, beleza? Uh, o título aqui eu posso colocar aqui, já que vai ser MayaCalc, né, por exemplo. Posso colocar aqui MayaCalc, né? MayaCalc, vamos ver a mudança. Aí, tá? MayaCalc. Não sei se assim fica legal, se assim fica melhor. Beleza, eu vou deixar separado. Ok. Bom, agora a gente precisa colocar aqui um favicon, porque esse quadradinho aqui tá esquisito, né? Parece que a gente consegue clicar nele, né? Mas não consegue, beleza? Isso aqui que apareceu é porque eu cliquei em cima da janela do JWM, beleza? E aí aparece aqueles padrõezinhos ali para nós. Beleza. Como é que a gente insere então uma imagem favicon? Da seguinte forma, tá? Embaixo aqui do geometry, eu vou estar digitando o seguinte: eu vou estar criando uma variável chamada favicon. Como eu quero ter acesso a toda essa classe, né, em todas as funções, eu preciso digitar com self, beleza? Então eu vou estar digitando, vou estar criando essa variável, então com self ponto, me referindo a essa classe, tá? Self.favicon, favicon, beleza? Aqui no Tkinter a gente pode utilizar PNG, JPG, entre outras extensões. Lá no Windows seria .ico, beleza? A extensão oficial da imagem do favicon, tá? Aqui a gente pode usar PNG. Logo agora após, a gente precisa encaminhar essa imagem, que é uma imagem, e essa imagem é como se fosse uma imagem foto, beleza? E a gente precisa dizer o caminho da onde está esse arquivo, tá? Juntamente com o arquivo. Para isso, então, a gente vai estar
utilizando uma função que já está dentro da classe TK, tá? Na verdade, ela está dentro do tkinter, tá? Ela faz parte do tkinter, tá? Do módulo tkinter, essa função aqui, uma classe aqui, basicamente, tá chamada photo image, beleza? Então essa classe está dentro do tkinter. Ela possui algumas propriedades, tá? Entre parênteses, aqui dentro aqui a gente vai estar passando por construtor dela algumas coisas importantes. A gente vai estar passando para ela o arquivo, tá? A gente poderia estar passando outras coisas também. Tem várias outras coisas, formato, como vocês estão vendo aqui, tamanho, altura e blá blá blá. Beleza? Mas o importante pra gente é só o arquivo mesmo, tá? Vamos estar passando aí. Então, o nome aqui do arquivo de entre aspas duplas, tá? Não, minto. Vamos digitar file, tá? Aspas duplas. Vamos estar botando para ela então o ícone. Tá botando para ela o caminho ícones barra favicon.png. Vamos ver se é esse mesmo caminho. É isso aí, exatamente isso que está aqui, ó. Beleza? Esse caminho aqui que eu estou fazendo aqui é um caminho local, tá? Ou seja, a pasta ícones tem que estar dentro da minha pasta calculadora, tá? E o favicon tem que estar dentro da minha pasta ícones, tá? Dessa forma a gente nunca erra o caminho. A gente também pode colocar um caminho absoluto, todo o caminho, ou apenas assim, ok? Agora aqui embaixo aqui, a gente precisa passar para o parâmetro, o favicon, na imagenzinha daquele quadrado, tá? Aquele quadrado, aqui no Linux, ele se chama iconfoto. No Windows, ele está se chamando como icon bitmap. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já vamos puxar aqui mesmo. Vamos então dizer aqui, ó, self ponto janela main, que é onde eu quero inserir esse favicon. Ponto icon. No Windows, tá? No sistema Windows é usado o icon bitmap. Aqui no Linux é usado o icon foto, beleza? Icon bitmap lá para o arquivo ico.ico e o icon foto aqui no Linux para usar com PNG, talvez JPG. Eu sempre uso PNG, então, mas JPG também dá, eu acho, se não me engano, beleza? E etc. Ok, então vamos estar usando aqui no Linux icon foto para funcionar certinho. Aqui a gente precisa digitar dois parâmetros. O primeiro dizer que o ícone da foto ele vai ser verdadeiro, vai ficar aparecendo o tempo todo, ok? Para dizer que ele vai ficar aparecendo o tempo todo, então a gente coloca um true como parâmetro verdadeiro. E o segundo parâmetro, a gente vai estar inserindo a imagem, que vai estar aparecendo o tempo inteiro, naquele quadradinho lá. Nesse caso, o nome da imagem é o self.favicon, beleza? Que é a imagem que a gente está guardando nessa variável, ok? Vamos ver se ele está funcionando aqui certinho. Vou estar executando ele e voilá,
Ele criou então pra gente aqui o favicon que a gente tem aqui no nosso projeto, tá? É exatamente o mesmo quadradinho aqui, ó. Tá aumentando aqui, ó. Tá? Esse aqui eu cheguei a criar um pouco ele, mas não ficou muito legal, mas enfim, né? É o que a gente tem. Até que ficou parecido com uma calculadora, basicamente, mas bom, então a gente colocou o título, o favicon, redimensionamos aqui a janela, tá? Ahn, vamos fazer aqui mais uma coisa, tá? É, eu, é uma particularidade minha, eu não gosto de ficar redimensionando, tá? A calculadora. Eu nunca gostei de redimensionar a calculadora no, no celular, por exemplo. Eu nunca gostei de redimensionar a calculadora no Windows, tá? Eu realmente não gosto. Para dizer que eu não quero redimensionar uma janela, a gente tem uns comandos aqui para que a gente pode estar inserindo aqui no nosso programa, tá? Eu vou estar colocando para mim é, o seguinte comando aqui, tá? A gente tem uma variável, uma função chamada resizable, tá? Que ela permite redimensionar no x e no y, tá? Para dizer que eu quero redimensionar no x, a gente diz que ela vai ser verdadeiro ou falso. A mesma coisa no y, tá? Então, se a gente disser que o x é true, né, verdadeiro, e no y também é verdadeiro, ele vai dizer que a gente pode redimensionar a janela em todas as direções da tela. Se a gente disser, por exemplo, que o x é falso e o y também é falso, a gente não vai ter mais o iconezinho de maximizar e minimizar aqui, beleza? Esse íconezinho aqui de maximizar a tela. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Então eu vou estar criando essa é, é mais ou menos como uma organização, sabe? Eu não gosto realmente de ficar redimensionando a calculadora, não acho que fica legal. Tá, e assim a gente já evita um monte de problema. Self.janela main, que é o que eu não quero que fique aumentando e diminuindo de tamanho. Vou chamar aqui resizable, essa propriedade aqui, entre parênteses, embora ela seja uma variável, ela é uma variável que é uma tupla, por isso que a gente tá usando parênteses, porque ela é tipo um vetor de duas posições, basicamente. Ok? X e Y. Basicamente isso. Esse x e y possui o tipo booleana nos dois sentidos que configuram o aumento, né, o aumento ou diminuição, na verdade o redimensionamento da largura e da altura, tá? Aqui eu vou colocar como falso. O falso aqui no Python, ele é com F maiúsculo, false, e aqui também false, beleza? Fazendo assim então, executando o código aqui novamente, reparem que a gente não tem mais o íconezinho aqui de maximizar, que a gente não precisa mais, beleza? E ele não deixa a gente simplesmente maximizar mais o programa, beleza? Eu acho assim mais controlado, mais legal para mim, pelo menos. Beleza?
Bom, isso aí. No próximo vídeo, então, a gente vai estar criando aqui um painel para o nosso main, para controlar, então, essa, essa nossa janela aqui interna, basicamente, tá? Que vai controlar ali se vai ser calculadora simples, se vai ser calculadora científica. É o painel que vai ditar a regra. Então a gente vai estar criando então um frame, tá? O painel aqui no Tkinter se chama frame, ok? A gente vai estar vendo aí como é que a gente cria então o nosso primeiro. É, é como se fosse o JFrame lá do Java, por exemplo. Beleza? Só que aqui ele interpreta esse frame como um painel. Um painel apenas para organização de toda a estrutura aqui do código, basicamente. Tá de componente aqui do Tkinter. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau pra vocês aí. Espero que vocês estejam gostando aí. Beleza? Vamos por parte que tem muita coisa aqui pra ser dita e mostrada e criada. Beleza? Então é isso aí. Tchau pra vocês e até mais.